você que acompanha a TVC, a TV Correio da Manhã, começa com a gente aqui mais um programa Na Mira com Fernando Veloso. E o nosso entrevistado de hoje, ele é especialista em gestão e planejamento. Ele participou do planejamento, coordenou, comandou o planejamento das Olimpíadas, da Copa do Mundo, inclusive das ações que aconteceram durante a intervenção federal. Eu estou falando do comandante-geral da Polícia Militar, do secretário de Estado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Coronel Luiz Henrique Marinho Pires. Ele tem 51 anos, 33 anos na Polícia Militar e vai falar muita coisa pra gente. Tem muito assunto aqui pra gente discutir durante esse programa. Vamos começar daqui a pouquinho. Não vamos começar não, mas já a gente vai falar sobre questões polêmicas, ações equivocadas de policiais militares, erros que policiais militares cometem. Foram inclusive flagrados em vídeos aí que circularam nas redes recentemente. A gente vai falar de uma operação da Polícia Militar no interior do estado, no sul fluminense, em que uma atuação ousada de criminosos deixou a cidade de Coatis, virada de cabeça para baixo por causa do roubo em duas instituições bancárias. E vamos falar também de prisões polêmicas, que são feitas a partir de reconhecimentos. A gente vai discutir, mas isso tudo, comandante, eu estou deixando, antecipei até a sua primeira saudação para deixar o ouvinte da TVC já na expectativa. Agora, finalmente, Dudu Boa-Vinda, seja muito bem-vindo ao programa aqui. É um prazer, uma honra poder tê-lo como entrevistado e fico muito feliz da gente poder conceder ao telespectador da TVC a quantidade de assuntos que a gente está programando falar aqui. Acho que o programa hoje vai ficar pequeno. Seja bem-vindo, comandante. Obrigado, Fernando. É um prazer estar aqui. Espero poder colaborar. Conversar bastante, como colaborar com o programa. Vai sim, com certeza. E o comandante gosta de conversar, então a gente vai conversando aqui. Tá arriscado a gente até esquecer que está gravando o programa, entendeu, comandante? Mas assim a gente vai levando. Vamos começar falando logo de carnaval, que a gente está saindo do carnaval, esse programa é gravado. E esse último carnaval, foi um carnaval atípico, A gente está querendo sair de uma pandemia, a gente não teve os desfiles das escolas de samba, a gente não teve os grandes blocos, mas já o pessoal vacinado, o pessoal já querendo engatar numa vida normal. E aí nós vimos, vários vídeos foram divulgados pelas redes, foliões irresponsáveis, foliões que não seguiram as recomendações das autoridades sanitárias, e a gente teve uma série de questões a serem enfrentadas pelo poder público. A gente sabe que grande parte dessa atuação é a da Guarda Municipal, mas eu queria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores como é que foi a atuação da Polícia Militar, como é que foi esse carnaval atípico para a Polícia Militar. Bem, nosso planejamento já com essa restrição, vamos dizer assim, de blocos, muitos municípios optaram por não ter carnaval nesse período. A nossa preocupação foi em garantir que as pessoas pudessem ter segurança em sua circulação, os pontos turísticos foram cobertos, praias, alguns eventos em locais fechados. Nós tivemos a preocupação que as vias de acesso estivessem policiadas. Então, o nosso trabalho foi todo voltado para garantir que a população, os turistas pudessem aproveitar as cidades, a capital, o estado como um todo. Então, para isso, nós empregamos de forma extraordinária mais de 8.500 homens, com esse foco, com foco em garantir que as pessoas pudessem aproveitar o estado, a cidade, o município do Rio, os pontos turísticos, pudesse ter o máximo de segurança nas estradas. Então, nosso trabalho foi todo voltado para isso. Claro, com a preocupação de impedir que esses blocos clandestinos, até por conta das questões sanitárias, desfilassem, fizessem a sua reunião, e aí conseguimos impedir em todo o estado que 106 eventos em vias públicas fossem realizados. Então, 106 eventos que seriam clandestinos. Clandestinos em todo o estado. Então, a gente, uma ação preventiva, impedimos que o evento fosse montado. A gente conseguiu, através de um trabalho de inteligência das unidades e até da própria inteligência central da corporação, identificar esses locais onde os eventos seriam montados, e a gente conseguiu, de uma forma muito rápida, muito proativa, impedir que os eventos fossem montados. Até porque a gente também, nós conversamos muito com nossos comandantes, a partir do que o evento está montado, que aglomerou, você tem que ter muito diálogo, muita habilidade para desfazer aquele... Fica mais difícil. Fica mais difícil. A pessoa já começou a beber. É isso. Então, nosso trabalho foi um trabalho muito preventivo, tentar impedir que o evento se realizasse, e aí nós conseguimos isso em 106 locais em todo o estado. Teve algum caso assim que tivesse representado uma maior dificuldade, uma resistência? Tivemos alguns pontos, principalmente no centro da cidade, que os blocos já estavam estruturados, e aí a gente trabalhou com muita
com muita tranquilidade, com muito diálogo, e aí sim apoiando o município na Guarda Municipal, apoiando a Secretaria de Ordem Pública. Mas, no geral, eu acho que com esse foco a gente conseguiu contornar e sair bem. Comandante, o que os policiais relatavam, ou se chegava ao seu conhecimento, o que as pessoas alegavam? Elas estavam indignadas, elas achavam que elas tinham o direito de sair com o bloco, é isso? Não aceitavam a ordem que foi imposta pela prefeitura? Nós estamos nesse processo da pandemia já há 2 anos, né? E aí você percebe que as pessoas querem muito se divertir, né? Eu até falei antes de saber a decisão se ia ter carnaval ou não, eu falava, olha, gente, com o meu pessoal falando, olha, esse ano vai ser o ano que as pessoas vão querer fazer tudo ao máximo, né? Vão ter a expectativa que vai ser o último carnaval, que vai ser o último Réveillon, então vai ser aquela história de eu quero extravasar, eu quero fazer tudo. Missão difícil para o policial militar. Então acaba sendo uma missão muito difícil, mas eu acho que nós conseguimos nos comportar bem, nós conseguimos sair muito bem nessa questão de impedir que alguns eventos fossem realizados, e aí, de alguma forma, a gente conseguiu trabalhar bem. Impedimos alguns eventos na região da Zona Norte, Zona Oeste, aqueles encontros de bate-bola, né? Sim. Conseguimos impedir. Tivemos até prisões, 2 prisões com os elementos com arma de fogo. Então a gente conseguiu impedir e prender esses elementos com arma de fogo. Então a gente conseguiu ter sucesso nas ações que nós planejamos e organizamos para esse carnaval. Que bom. Usando inteligência, né, comandante? Chegando na frente. Sim. O pessoal acha, não para aquele telespectador mais incauto, que ele acha assim, chama a Polícia Militar ou a Guarda Municipal, eles botam todo mundo para correr e aí cumpre a regra. Não é bem assim. Né? Tem um trabalho de inteligência que é feito antecipadamente. Fala muito. A inteligência é fundamental, né? E a integração também é outro aspecto fundamental que a gente não pode em nenhum momento abandonar. Isso aí. Né? Então, para a gente é fundamental esses dois pontos. A gente engatar no carnaval. Como é que foram os indicadores criminais? A gente teve mais crime durante o carnaval? Teve menos crime? Qual a leitura que o senhor faz? Assim, em relação aos indicadores, a gente precisa ainda de uma avaliação do ISP, né? Sim. Mas nós realizamos, no total, 534 prisões. Foram 534 prisões? Foram 534 prisões durante esse período de carnaval, começando sexta-feira, 8 horas da manhã, até terça-feira, meia-noite. Então foram 504 prisões, 504 prisões. Mais de 500 prisões? Mais de 500 prisões, 36 armas de fogo apreendidas. Então nós tivemos aí um saldo, um resultado bem interessante nessa parte operacional, né, nessa parte de atuação. Os dados do ISP a gente espera agora, né, o ISP consolidar e a gente poder analisar como é que a gente se comportou nesse carnaval. Gente, mas olha, comandante, não dá para passar, esse é um dado novo, né? Não dá para a gente ignorar um dado, gente, mais de 500 prisões em 5 dias. Sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Quer dizer, são praticamente mais de 100 prisões por dia. Mas, comandante, vamos mudar de um assunto para o outro agora, que a gente precisa acelerar aqui. Vamos falar de Petrópolis. A gente está falando de carnaval, mas vamos falar de algo aqui que nos entristece muito. Mas a gente precisa falar até para a gente entender melhor e para as pessoas conhecerem, o telespectador da TVC, conhecer, saber qual foi o papel e qual está sendo o papel que a Polícia Militar vem desempenhando em Petrópolis no auxílio àquela catástrofe que assolou o Petropolitano. Fernando, no primeiro momento que a gente tomou conhecimento do problema, né, naquela noite, madrugada, nosso primeiro pensamento foi mandar efetivo para lá, para a região de Petrópolis, para apoiar o 26º Batalhão. Nossa primeira missão foi estabilizar o terreno, garantir que as forças de socorro, Defesa Civil, Corpo de Bombeiro e até a Prefeitura de Petrópolis pudessem trabalhar. Então, para isso, nós montamos um planejamento onde nós usamos mais de 200 homens de diversas unidades do Estado. Todas as unidades trabalharam em Petrópolis. Então, o nosso primeiro momento foi criar um policiamento bastante ostensivo para que evitasse qualquer tipo de problema, saque, depredação. Sim. Então, o primeiro passo nosso foi esse. A gente montamos uma força na região para estabilizar, para manter uma ordem, uma tranquilidade, claro, dentro daquele cenário muito triste, mas que as forças de defesa, de socorro pudessem trabalhar. O segundo momento nosso foi estabelecer no próprio 26 e na entrada da cidade nós montamos 2 bases de comando. 26 é o batalhão da área. 26 é o batalhão da área, então reforçamos a estrutura do batalhão da área para que ele pudesse receber o apoio que foi destinado para ele. Né? Montamos uma base na entrada da cidade do Comando de Operações Especiais. Eu vi essa base. Que era um reforço que nós levamos para lá o policiamento. E a partir daí nós começamos porque nós temos muitos policiais que moram na região de Petrópolis. Então nós começamos a atender os nossos policiais militares, cadastrar nossos policiais militares e, paralelo a isso, manter a segurança da cidade. Então nós fomos fazendo esse trabalho, levamos para lá também em apoio a nossa equipe de demolição do COI, que pôde ajudar o bombeiro, o Corpo de Bombeiros, na região
desobstruindo algumas regiões. Então, do Comando de Operações Especiais, eles têm os maquinários que são utilizados normalmente nas operações. Isso. Nós disponibilizamos para a cidade de Petrópolis. Então, apoiou o Corpo de Bombeiro, apoiou a Prefeitura de Petrópolis. Né? E aí começamos a adotar nossa unidade de equipamentos e materiais que pudessem dar suporte a tudo que a gente levou para a cidade. Então, nós conseguimos, de uma certa forma, manter a tranquilidade na região, né? Tivemos algumas coisas pontuais, mas nós conseguimos, de forma imediata, sanar. Começamos a apoiar algumas secretarias que precisavam de apoio, claro, a gente sempre está ali para colaborar, para trabalhar, então fizemos escoltas, garantimos deslocamentos, o nosso equipamento do BOP ficou à disposição, ainda está à disposição da cidade lá, trabalhando, nossos policiais estão lá, trabalhando na região, né? Então, pudemos dar todo o suporte para que a cidade funcionasse e dar suporte às secretarias. O Batalhão de Policiamento em Vias Especiais fez a escolta de policiais penais que levaram doações para lá. E aí eu quero destacar aqui, o Coronel Henrique está descrevendo aqui, em linhas gerais, qual foi a atuação da Polícia Militar em Petrópolis. E até parece que a gente não está falando de ação policial, né? Mas é isso, polícia não é sua guerra, não. Sim, polícia não é sua guerra. Para aqueles que acham que polícia é sua guerra, não. Polícia não é sua guerra, não. Mas vamos avançar? E nós tivemos 26 policiais militares nossos que morando na região, muitos perderam suas residências, muitos perderam seus bens todos, né? E a gente está agora no trabalho de ajuda a esses policiais militares. Já conseguimos muita doação para eles, estamos distribuindo a doação para eles e estamos trabalhando no processo aí de buscar acomodação para quem perdeu suas casas. Então esse é o trabalho que a gente vem fazendo. Então, tem pelo menos 26 policiais militares que foram impactados por aquele deslizamento. Por aquele deslizamento, né? Graças a Deus nenhum deles perdeu nenhum parente próximo, né? Mas é uma situação muito triste de policiais relatarem para mim que perderam todos os seus amigos, né? Eles são nascidos e criados na região. E aí alguns vieram conversar comigo porque eu fui quase todo dia à região, chegava cedo, ficava lá no batalhão olhando, coordenando as coisas junto com o comandante do 26. E aí muitos relatando que perderam muitos amigos, que perderam praticamente toda a sua criação, todos os amigos que foram criados juntos, eles perderam. Assim, muito triste, muito duro ver isso. O relato dos policiais que chegaram na linha de frente lá, que devem ter ajudado lá as pessoas nas situações mais difíceis, qual é o relato que eles traziam? Olha, relato de muita tristeza que tiveram no início, né, muitos passaram a madrugada cavando com as próprias mãos, assim, muito triste conversar com eles, assim. E aí nós providenciamos também para a unidade um apoio psicológico, estamos com as nossas psicólogas lá no batalhão para atender esses policiais, principalmente quem mora na região, né? Sim. Montamos um posto de vacinação também lá para atender nossos policiais e a família dos policiais militares, porque por causa das chuvas, das enchentes, então também montamos um posto de vacinação, então nós procuramos dar todo o suporte ao nosso policial militar. Ainda temos que avançar mais, é fato, e estamos trabalhando para isso, né? Mas esse foi o nosso trabalho lá, então nós procuramos ocupar a cidade com muito policiamento para que as forças pudessem trabalhar, né, com total segurança, né, e pudessem executar o seu trabalho. Cenário difícil, né? Muito difícil. Até a gente fala assim, colocar o pessoal no terreno, mas até para deslocar no terreno é difícil. Tivemos muita dificuldade no início de deslocamento, foi muito difícil. Aí usamos o recurso da moto, levamos as motos do choque do Rio para Petrópolis, para eles poderem nos ajudar lá. Então a gente no início fomos nos adaptando àquele cenário, né? Sim. Foi isso que aconteceu. Isso aí, comandante. Vamos falar de um programa, que é um programa importante para o Estado, que é o Cidade Integrada. Na verdade, eu diria que é um dos principais programas de política pública do governador Cláudio Castro. Está acontecendo no Jacarezinho, na Uzema. Diz para a gente as linhas gerais da atuação da Polícia Militar no programa Cidade Integrada, comandante. Programa do nosso governador, né? E eu tenho falado muito, onde eu tenho ido, é que a segurança pública não é o principal agente desse programa. E o papel da Polícia Militar é garantir que as demais secretarias entrem e executem o seu trabalho. Então, as duas comunidades ainda estão num processo de estabilização, né? O secretário conhece muito bem que Jacarezinho, durante muitos e muitos anos, as únicas forças que entravam no Jacarezinho eram a Polícia Militar e a Polícia Civil. Eles só conhecem a Polícia Militar e a Polícia Civil como representante do Estado. Sim. E nosso papel lá é procurar estabilizar a região para que o Estado entre e ofereça para eles o que eles merecem, que aquela comunidade, aquela sociedade merece. Então, é um papel, eu tenho falado muito, nosso papel é muito secundário em relação ao programa do governo do Estado.
Nós temos que garantir que o Estado entre, que o Estado funcione, que o nosso governador implante o projeto que ele quer para aquela região. Tanto no Jacarezinho quanto na Muzema, que são áreas de característica diferente, né? A gente entende que cada uma tem a sua característica, cada uma tem a sua particularidade, mas o nosso papel nas duas é garantir que o Estado entre e que as coisas funcionem. Nós não podemos ser o protagonista desses dois programas. Isso aí. É isso. Como acho que a palavra-chave é essa, é protagonismo. Acho que a atuação da polícia, sem a polícia não tem programa, não tem Estado, sim. Não tem vida em sociedade. Mas a polícia não pode ser, e não convém que seja o protagonista da ação. Acho que esse trabalho de estabilização, acho que as pessoas estão torcendo por isso, porque o cidadão de bem lá do Jacarezinho, ele quer isso. Sim. Ele não quer alguém afrontando a sua família ou o seu direito como pai, né? Ou como cidadão, né? Naquela região, por alguém que vive à margem da sociedade. O nosso trabalho é um trabalho permanente, né, Fernando? Tem que estar ali permanentemente e assim, o Jacarezinho ainda está em estabilização, né? A gente não vai estabilizar de uma noite para o dia, sim. Né? Mas nós temos que garantir que o projeto do nosso governador avance na comunidade, que a comunidade receba os serviços que estão sendo projetados, programados. É isso que a gente tem que garantir. Sim. E há pessoas que correram para criticar, comandante, dizendo, é uma nova UPP. Esse programa, acho que você já começou a dizer a diferença dele, né? Já mudou o protagonismo já não é mais policial. O governador pessoalmente esteve lá, levou os secretários todos, levou todas as pastas, está cobrando pessoalmente isso. Acho que essa é uma resposta, mas eu queria ouvir de você, para essas pessoas que dizem, isso é uma UPP repaginada, é uma nova UPP. Não me parece ser nada disso, acho que essa crítica é uma crítica daqueles que não querem que as coisas deem certo, né? Quem tiver olhos de quem quer ver, enxerga muito fácil isso, né? Sim. A diferença de um para o outro. É diferente, são programas diferentes, né? Então a gente está ali para estabilizar e para garantir que o governo do Estado entre, que o programa do governador seja executado da melhor forma possível, né? As pessoas têm por hábito criticar as UPPs. Eu posso dizer que para a Polícia Militar, eu não posso dizer que o programa das UPPs deu errado. Nós perdemos muitos policiais lá dentro, muitos policiais deixaram o seu sangue lá dentro, seu suor, perdemos muita vida lá dentro. Também salvamos muitas vidas. Sim. Então, de maneira nenhuma, né, para a Polícia Militar, o programa das UPPs não deu certo. Sim. E é uma experiência que a Polícia Militar tem hoje que não tinha antes. Sim. Né? É um conhecimento. Tivemos problemas, sim. Em algum momento ficou só a Polícia Militar lá dentro, né? Mas em respeito aos policiais que nós perdemos, as vidas que nós salvamos lá dentro, nós não podemos dizer, a Polícia Militar não pode dizer que o programa não deu certo. Claro, temos que melhorar sempre. E é esse o nosso objetivo. Isso aí. Mas vamos falar de um assunto delicado agora, né? A gente anunciou no início do programa que são os erros. Toda instituição tem seus erros, né? E o senhor, como gestor máximo da Polícia Militar, como responsável por toda a segurança do Estado do Rio de Janeiro, é uma responsabilidade enorme. É inegável que erros vão acontecer aqui ou ali. A questão é como se trata os erros. E aqui a gente está entrevistando o secretário de Estado da Polícia Militar, Coronel Henrique Marinho Pires, um homem com uma brilhante carreira, um excelente profissional, respeitado, tem experiência, né, sabe o que está fazendo. E aí mas não tem gestor que não se incomode com os erros. Né? Claro. Todos nós que estamos à frente, que somos responsáveis, né, por tudo que acontece, onde nós estamos ou não, onde os nossos olhos conseguem chegar ou não, a gente é responsável. E aí eu quero trazer aqui para a gente debater, comandante, o seguinte: circulou um vídeo as imagens foram registradas na Vila Aliança, 7 de fevereiro, em que o morador colocou aquilo, porque disse que aquela invasão à sua residência já havia acontecido em diferentes momentos anteriores. A gente já viu pelas notícias que 16 policiais teriam sido afastados dali. As imagens são reveladoras, mais ainda são os áudios, né? Agora, eu queria ouvir a sua resposta, como é que o senhor lida com esse tipo de questão, mas eu queria desde já fazer uma observação minha aqui, porque isso é muito comum e a gente confunde, a gente cidadão confunde um pouco as coisas, né? Pessoas erram, e ali, ao que tudo indica, parece que policiais erraram. A questão é como a instituição trata isso, né, para a gente não deixar fazer eco aqueles que querem macular toda uma instituição por causa do erro de 1, de 2, ou de 10, ou de 20, sejam lá quantos forem. Como é que a Polícia Militar está lidando com aquela situação, comandante, e outras, né, que sejam parecidas? A Polícia Militar é uma instituição que sempre enfrentou esses problemas, sempre trabalhou esse problema de forma muito transparente.
nos últimos 10 anos, a Polícia Militar excluiu dos seus quadros mais de 1.500 homens. Nos últimos 10 anos, excluiu mais de 1.500 homens. Não é um dado satisfatório, não é um dado que eu gostaria de citar, mas eu cito que é para mostrar a nossa transparência, nosso rigor nas nossas apurações. Esse caso específico, a partir do momento que nós tomamos conhecimento dos vídeos, né, foi determinado imediatamente a atuação da Corregedoria. E aí nós conseguimos identificar que nós temos ali dois momentos, um momento que ocorre por volta de 9 horas, 9h20 da manhã, e um momento uma hora depois, 1h30 depois. Então você tem ali dois grupos distintos, né? E aí a gente começa um processo de apuração dos fatos, né? E os policiais, os grupos foram identificados, os policiais que pertenciam àquelas guarnições foram transferidos das suas unidades, para que a gente pudesse fazer uma apuração transparente, individualizar a conduta de cada um, para que não se cometa nenhum tipo de injustiça, tá? A apuração está sendo acompanhada pelo Ministério Público. Então nós estamos tomando todas as precauções, todas as medidas para que a apuração seja feita de forma justa, transparente, dando o direito do policial se defender. Então esse é o nosso trabalho, né? O que aconteceu, o que foi mostrado naquelas imagens, não é ensinado nas nossas academias, nos nossos treinamentos. Então tudo está sendo feito com muita transparência, com muito rigor, dando o direito a cada um de se defender, para que a gente possa individualizar a conduta de cada um e dar a resposta que o caso requer. Importante a gente falar disso aqui, comandante, sabe por quê? Quando esses vídeos circulam, aí eles, como dizem, aí viralizam, né? Sim. Todo mundo vê aquele vídeo e aí fica chocado com aquilo, porque ninguém quer ver aquilo. Eu acho que o próprio policial militar, o próprio colega dele de farda, deve ficar... Porque é uma imagem que choca, realmente. É uma imagem que choca, é o interior de uma casa, a conversa é uma conversa... Não dá para negar isso. Qualquer um, né? Acho que principalmente o próprio policial militar, o bom policial militar, ele fica chateado com aquilo, ele fica aborrecido com aquilo. Mas essa explicação que o senhor está dando aqui está sendo feita com transparência, a Corregedoria está em cima disso e está sendo acompanhada pelo Ministério Público. Sim. Isso não circula nas redes. Então é importante que a gente diga isso aqui para que isso fique registrado aqui, né? E aí o Ministério Público vai acompanhar. Então acho que não é objetivo seu, né, do alto da experiência que o senhor tem, do respeito, da carreira que o senhor construiu. O senhor não quer passar a mão na cabeça de ninguém, né? Agora as coisas têm que ser feitas na sua medida, porque a gente não faz, o gestor não faz aquilo que ele tem vontade de fazer, ele faz o que a lei permite que ele faça. E como o senhor disse, tem que dar o contraditório, a ampla defesa para todo mundo. Mas vamos falar de um assunto tão chato quanto esse, ou mais ainda, comandante, que é algo que acho que afeta tanto a corporação, as famílias dos policiais militares, mas afeta também a sociedade, que é a vitimização policial. Parece que o senhor tem alguns números, esses números eles têm diminuído, mas continuam inaceitáveis. E eu diria até que qualquer número como esse é inaceitável, né? Já vou dizer até por quê, porque quando a gente tem a morte de qualquer pessoa, é uma vida humana que se vai, né? E aí é uma vida, a gente não tem uma ou duas, é uma vida. Agora, quando a gente tem a morte de um agente do Estado, e aquele agente que tem como responsabilidade garantir a nossa segurança, para que a nossa vida possa fluir, possa acontecer, aí acho que está morrendo até um pedaço do Estado, inclusive, né? Então, e a gente tem esses números altos ainda, né? Como é que está essa situação e como é que o senhor lida com essa situação que é tão séria, tão grave para todos, a vitimização de policiais? Fernando, é a coisa que mais me afeta. É o que mais me machuca, é o que mais me incomoda muito, muito. Eu posso dizer para você que é o que me dói muito. Então, assim, os números vêm reduzindo, ano a ano vem reduzindo. Ainda estão altos, não é o número ideal, não existe número ideal para isso. Então, assim, os números vêm reduzindo. Então, é trabalhar com treinamento, trabalhar com equipamento, é trabalhar com investigação. Então, assim, a gente vem trabalhando nesses eixos, né? Muito treinamento para a tropa, a gente está oferecendo diversos tipos de treinamento para a tropa, até treinamento que a gente trouxe novo agora, que é um treinamento realizado em local de baixa luminosidade. Então, o policial vai para o COI, para um stand de tiro, então ele realiza treinamento de abordagem em locais de baixa luminosidade, tiro em local de baixa luminosidade. Então, é investir em treinamento, investir em equipamento e investigação, sabe? Eu acho que é fundamental... Responsabilizar.
esses casos não podem ficar sem resposta. Não pode ficar impune. Não pode ficar impune. E a gente está trabalhando para isso. Eu acho que vou falar aqui de primeira mão para você, a gente está construindo um grupo de trabalho para ficar especificamente nesses casos. Então a gente está compondo lá, está construindo lá junto com a minha equipe de trabalho. Daqui a pouco tempo a gente vai lançar lá um grupo para ficar especificamente dedicado a esses casos. A vitimização de policiais. A vitimização de policiais militares. Vai ser um grupo que vai focar nesses casos diretamente. Então a gente vai ter lá a gente está montando, hoje mesmo, eu estava trabalhando em cima disso, a gente vai ter um grupo que vai trabalhar isso especificamente. Que aí é o foco da investigação, é o foco da investigação que vai colaborar com a Polícia Civil, com o Ministério Público. Então esses casos vão ter a nossa ideia é ter uma pronta resposta, né? Ter ações rápidas e contundentes, porque não pode ficar assim. Gente, eu vou deixar o comandante respirar aqui. Eu não sei se a TV consegue capturar isso, mas a gente percebe que ele ficou emocionado aqui. Eu percebi isso. Eu não sei se vocês conseguem perceber isso, porque é o gestor, né? Quantos homens tem na Polícia Militar hoje? 43 mil. São 43 mil vidas que dependem das decisões dele, que estão nas ruas todos os dias, e a gente percebe que ele ficou emocionado. Mas eu queria instigar um pouquinho mais o senhor, comandante. A gente vai falar de equipamentos, né? Porque o senhor falou de equipamentos, então eu vou pedir para a gente aprofundar sobre isso. Mas quando há quando há a morte de um policial, quando um policial é vitimado, a família fica, né? Às vezes o policial pode morrer ou ele pode ficar com algum problema, com alguma dificuldade de locomoção e tal. E eu já pessoalmente até, né, já tive casos em que eu procurei o senhor, né, e pedi até um olhar seu sobre alguns casos, que são as mulheres, os pais, os filhos, né, que às vezes o policial fica incapacitado para o trabalho e a família precisa às vezes de uma orientação. Né. Os próprios policiais, teve um caso que eu pessoalmente tomei conhecimento, que um policial foi alvejado, estava na patrulha, ele foi alvejado e o colega do lado não chegou a sofrer nenhum tipo de lesão física, mas ele ficou absolutamente abalado emocionalmente porque viu o colega, seu colega morreu ao lado dele. Que a gente, quando fala de números, o comandante pode falar aqui de números de policiais vitimados, esses números estão diminuindo. Mas um policial vitimado dentro de uma viatura, se tiver outros 3 dentro dele, aqueles 3 vão ter que superar uma questão para continuar operando. Você imagina, uma pessoa que trabalha contigo todo dia, entra na viatura e vai fazer rondas e vai fazer, né, aquele trabalho policial, e você vê o teu colega morrer do teu lado. Então é importante também que a gente tenha um amparo, né, para esses policiais que não foram vitimados, para esses policiais que permaneceram ali. Porque nós sabemos, né, eles não falam, mas nós sabemos que há uma coisa de dizer que está tudo bem. Sim. Ele sempre vai dizer que está tudo bem, porque ele não quer se mostrar fraco. É difícil admitir que você está com problema. Então, passa muito por isso, né? E assim, Fernando, eu tenho batido muito nisso, conversado muito, trabalhado muito nisso. Principalmente nesses casos, né, que você citou, nós temos que dar apoio à família. Né? A família passa a ser nosso ponto principal. E eu tenho falado muito com os comandantes quando acontecem esses fatos, né, nos sepultamentos. Eu falo, hoje aqui no sepultamento, está todo mundo em volta da família. Então, de uma certa forma, ela está super amparada. Quando acaba aqui, o que vem depois, o dia a dia depois, é que eles precisam da gente, é que eles precisam do nosso apoio. Então eu cobro muito deles isso, né? Claro que nós temos dificuldades, a administração é uma administração grande, pesada, mas a gente vem dia a dia trabalhando para que isso seja resolvido, dar atenção a essas famílias. Essa família passa a ser o nosso foco principal, né? Então é investir no atendimento da família, é investir no apoio psicológico, falou muito bem. A gente tem uma rede hoje da área de saúde e psicologia que razoável, nós precisamos melhorar, a gente tem que ter mais de mão de obra que atenda essa família, que atenda o policial que passa por essa situação. Nós conseguimos, junto ao nosso governador e junto à LERJ, a aprovação de um projeto nosso, que é a contratação temporária para a área de saúde. Tá? Então nós temos um déficit na nossa área de saúde muito grande, temos boas estruturas, bons hospitais, boas estruturas, mas falta mão de obra para atender a nossa tropa e aos nossos familiares. Então a gente conseguiu, junto ao governador, junto à LERJ, a aprovação desse nosso projeto, que vai permitir que a gente faça a contratação temporária. E aí, se tudo caminhar bem, como a gente está trabalhando, mais tardar em setembro, a gente está aí contratando mais 800 profissionais na área de saúde,
que a gente vai dar um grande suporte na nossa área de saúde e a gente começa a trabalhar essa questão que é fundamental, trabalhar a cabeça do nosso policial militar e da família que passa por essa situação. Então são um conjunto de medidas que a gente vem avançando, vem trabalhando, vem conversando muito com a nossa diretoria nossa DAS Assistência Social, nossa diretoria de veteranos e pensionistas, tá? Para mostrar para eles a importância de acolher esse público, de dar o atendimento necessário que eles precisam. Que bacana. Sabe? Que bacana. Então, o trabalho é muito em cima disso. Que bacana. Alguém precisa cuidar do cuidador. Sim. Porque ele está aí cuidando. O policial militar está aí cuidando. Alguém precisa cuidar dele. Que bom, comandante. Mas vamos deixar um pouco mais leve agora. Comandante, eu estou sacrificando muito o comandante aqui. Sem problema. Vamos falar de equipamentos. O senhor falou da importância dos equipamentos e tal. O homem treinado, capacitado é importante, mas é importante que ele seja equipado também, que ele tenha equipamento. Se a Polícia Militar está com um processo de aquisição de câmeras portáteis, parece que elas foram testadas, inclusive, no Réveillon. Quero que o senhor conte um pouquinho para a gente. Como é que está esse processo de implantação dessas câmeras? Sim, nós testamos elas no Réveillon, em Copacabana, equipamento novo, né? Tivemos um problema aí junto ao TCE, deve ter acompanhado. Sim. E agora a gente volta, resolvido esse problema, a gente volta agora com força total para esse processo de implantação. O processo nosso é um processo de implantação por etapa, tá? Não é um processo simples, porque a empresa que ganhou precisa visitar as unidades, instalar nas unidades seu equipamento para poder absorver as câmeras. Então, é toda uma construção, uma parte estrutural das unidades, né? E também a questão de treinamento dos policiais militares. Então, nosso primeiro momento agora, a gente atua no primeiro CPA, que pega a região central e zona sul. O CPA é o Comando de Policiamento Diário. A gente começa a implantar agora no primeiro CPA, que pega o centro da cidade e zona sul. Então, todo o centro e zona sul, os policiais vão ser dotados um policial, uma câmera. E a gente leva também para a região serrana do 7º CPA, que pega Friburgo, Petrópolis, Teresópolis. Né? Olha Petrópolis aí sendo lembrado de novo. Então a gente começa a já implantar, as unidades já estão sendo visitadas pela empresa que ganhou, para que elas possam fazer o diagnóstico dos batalhões para possíveis obras de estruturais, isso vai ser necessário, né? Para que a gente comece já a implantar, e aí os policiais passam por um treinamento de utilização da cama. Tudo é muito novo. Sim. Né? Então a gente está construindo, está trabalhando uma construção muito planejada, muito organizada. Nós não podemos errar. Então a gente está fazendo uma coisa muito, muito bem organizada, muito bem planejada, com muito treinamento para a nossa tropa. Até porque o policial também vai ter que se adaptar a esse novo equipamento. Sim. Quando eu falo adaptar, postura, o trato com as pessoas, né? Também vai ver, a parte da população vai ter que se repensar algumas posturas, algumas atitudes. Né? Então vai todo um cenário que vai ter que ser readaptado. É um grande Big Brother da segurança. Sim. É isso. Eu queria saber qual é a sua opinião quanto à maior vantagem que isso traz, mas a meu ver ela traz muitas vantagens para o policial. Para mim a maior vantagem é a proteção ao meu policial militar. Bom. Porque o policial também é vítima de muitas coisas, né? Então para mim ela vai trazer grande proteção à minha tropa. Isso aí. É isso. Ou seja, uma imagem de estudo. Né? A imagem de estudo. E aí vai passar a ter a imagem ali. Né? Agora, nós estamos lidando, o policial vai estar lidando com um cenário em que ele está dentro de um Big Brother. Estamos usando aqui uma expressão, então ele vai se portar naturalmente como tem que se portar, ou seja, tudo que ele fizer tem que estar justificado. E a pessoa que estiver interagindo com o policial também, ou seja, aquele que chega, né, perante uma autoridade do Estado, que é o policial militar, e ele chega ali com uma postura, né, que já beira ali um desacato, né? Não é isso que o policial quer, ele não busca isso, mas a pessoa também vai ter que se portar melhor com educação. Tudo depende, né, do cenário que você está, do ambiente que você está. Né? Então, assim, que bom. Esse vai ser a grande questão. Tem previsão para que isso chegue na região serrana, Petrópolis? Olha, a nossa previsão é que no final de março a gente já esteja instalando, já esteja funcionando tanto no primeiro CPA quanto no 7º CPA. Quanto no 7º, que inclui a região serrana. Então, lá para março, os petropolitanos, né, e a região nossa, no entorno ali. Nossa previsão é essa, que final de março já esteja funcionando nessas duas regiões. E vai ajudar também a justiça, porque são colhidos elementos de prova que vão ajudar depois o Ministério Público, a Polícia Civil. Com certeza. Mas vamos falar de outro equipamento que são viaturas com blindagem. Sim. Explica pra gente, para a audiência da TVC, da TV Correio da Manhã, como é que é isso, comandante? Nós conseguimos agora, na semana passada, né, fechar a licitação de compra de 92 viaturas semi-blindadas, né, que é mais um equipamento de segurança para a nossa tropa. A principal blindagem é no vidro dianteiro,
No para-brisa. No para-brisa. Então a gente começa já, previsão que no meio do ano, para o final, a gente começa a receber essas viaturas para a nossa corporação. Então é mais um equipamento de segurança que vai ajudar nossos policiais no patrulhamento dia a dia da cidade. Olha que bom, que notícia boa. Vamos falar de um assunto chato de novo? Esse roubo que aconteceu lá na agência da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, né? Parece que a Coatis é ali perto de Resende, isso, Barra Mansa. Isso. E a cidade lá, uma cidade pacata, ficou assombrada lá com o volume de tiros, houve um confronto, parece que já tem um número de presos. Sim. Né? Houve apreensão de fuzil, malote de dinheiro foi recuperado. Dá uma panorâmica para a gente dessa operação da Polícia Militar lá em Coatis. Olha, Fernando, foi na madrugada, né, Dia 28. Dia 28. E assim que eu tomei conhecimento, por volta de 5 da manhã, 5h30 da manhã, eu comecei a tentar a fazer contato na região para poder entender o que tinha acontecido. E aí recebi a notícia que 2 agências tinham sido explodido 2 agências. Teve um confronto forte com o nosso pessoal do 37º Batalhão. Que é o batalhão da área. Que é o batalhão da área, um confronto intenso. Eu acho até que eu tenho certeza que esse confronto impediu que uma das agências fosse levado o dinheiro de uma das agências, né? Imediatamente nós montamos. Chegaram a tempo lá. Já estavam na região, né? E aí eu acho que essa reação deles intensa foi que impediu que uma das agências tivesse o seu valor subtraído. E aí, a partir daí nós começamos um grande cerco na região envolvendo o batalhão rodoviário, o 28º Batalhão, o próprio 37, né? Nós deslocamos para lá 2 aeronaves da Polícia Militar, uma com o FLI e a outra aeronave blindada. FLI é aquele sistema de magiamento aéreo. Que a gente não está vendo o helicóptero, mas ele está... Isso. Então, imediatamente eu desloquei para lá essas duas aeronaves. Mandamos para lá uma guarnição do BOP, porque nas informações preliminares é que eles tinham pego uma região de mato e estavam caminhando pela beira do rio, né? E aí, com essa grande movimentação, com esse grande cerco, nós já conseguimos números atualizados agora. Nós temos 4 presos, um apreendido. Um menor apreendido. Né? 2 mortos em confronto, 2 fuzis apreendidos, um lança-rojão. Recuperamos R$13 mil, granadas, pistola, carregador de fuzil. Então já temos aí um saldo dessa ação nossa em cima do fato que ocorreu. Ainda estamos na região, ainda estamos lá com o cerco na região, ainda estamos com a tropa nossa no terreno, batendo muitas informações que nós estamos recebendo da própria comunidade. Então essa é uma pronta resposta. A gente não conseguiu impedir que o fato acontecesse, sim, mas imediatamente entramos em ação e estamos conseguindo já prender elementos que participaram dessa ação na região. Isso deixa bem claro o seguinte: a Polícia Militar ela tem um efetivo, né, que precisa ter nos grandes centros, mas ela está presente distante também, ela está presente no interior, uma cidade pequena. Cidade pequena de 15 mil habitantes. 15 mil habitantes. Isso é um fato que a gente tem visto eventos como esse no norte. E até agora, a notícia que nós temos é que todos são do estado do Rio de Janeiro. Todos são do estado Todos são do estado do Rio de Janeiro. Então, a princípio, todos são do estado. E aí a gente está... Estamos no terreno ainda. Eu acho que ainda a gente consegue ainda aumentar esse número de presos ainda. Isso. O comandante está entusiasmado com a história de prender mais. Eu estou sentindo isso. A gente já vai ter mais notícias. Não, sim. Acho que a gente ainda tem mais... Agora as imagens que circularam demonstram que parece que eles superdimensionaram a quantidade de explosivos. Né? Porque eles destruíram a gente. Quase que botam o prédio todo abaixo ali. Né? Você tem noção que eles estavam muito bem preparados, né? Conheciam a região, né? Mas não esperavam a nossa reação. Eu acho que eles não esperavam o nosso poder de fogo, a nossa reação. É isso aí. Nossa reação foi muito rápida e aí impediu que eles fugissem da região. Então eu acho que a nossa capacidade de reagir, a nossa capacidade de intervir, eu acho que foi a diferença nessa ocorrência. Que bom que foi assim, comandante. Sim, porque isso tem assombrado estados do norte e do nordeste, né? Em outros estados, inclusive, mais próximos aqui da gente. E isso quando a polícia age de uma forma imediata, né, e dá um recado assim, olha, não valeu a pena, né? Não está valendo a pena. Inibe um avanço desse tipo, que a gente sabe como essas coisas acontecem, né? Um faz, outro faz, dá certo, daqui a pouco a gente tem várias células fazendo aquela mesma ação ali. Essa resposta acho que é boa para isso. Agora, comandante, vamos falar de um outro assunto que eu estou
aqui controlando o horário para a gente não deixar de comentar nada, porque tem muita coisa boa para falar aqui. A Polícia Militar ela tem esse viés de força. Quando a gente pede para alguém desenhar um policial militar, aí vai desenhar um cara forte, armado, né, capaz de enfrentar o risco que vier. Ele tem que estar preparado, né, para enfrentar o desafio que vier. Mas a Polícia Militar não é só isso. Sim. A gente já falou de outras questões aqui, eu já disse, polícia não é só guerra. E há algum tempo que há um termo que as pessoas denominam polícia cidadã, que é a polícia que ela não deixa de ter força, ela não deixa de usar os mecanismos suficientes para proteção do cidadão, mas ela acolhe. Eu sei que o senhor está aí lançando 2 programas de proteção, um deles de proteção à liberdade religiosa e o outro de proteção à criança e ao adolescente. Explica para a gente um pouco do que tratam esses 2 programas. O programa de proteção à criança e ao adolescente é uma releitura de um policiamento que a corporação sempre teve, que é o policiamento escolar. Nós estamos numa releitura desse policiamento, né, qualificando nossos policiais militares. O objetivo é que eles possam fazer um trabalho diferenciado nas escolas, tanto da rede pública quanto da rede privada de ensino. Entretanto, essas escolas, para participarem, para receber esse tipo de policiamento, devem participar de um conselho comunitário de segurança escolar. Um conselho que foi criado na Polícia Militar em 2016, né? Que é muito parecido com o Conselho Comunitário de Segurança. Sim. Então, só que com foco na rede escolar. Então, o objetivo é que as escolas, os diretores participem desse conselho junto aos batalhões de cada região. Os problemas possam ser discutidos e, a partir da discussão desses problemas, a patrulha passa a ser direcionada para atender essas escolas. Foi feita uma pesquisa pela nossa Coordenadoria de Assuntos Estratégicos, onde apontaram alguns índices, alguns indicadores para a gente. Então, a gente tem muita briga entre alunos, né? Problemas entre alunos e professores. Então, nosso objetivo é intermediar isso, tá? Dar essa proteção para a criança e para o adolescente, né? Fazer com que a Polícia Militar possa ser mais um canal de interlocução para resolver esses problemas. Então, assim, nossos policiais, nós começamos na região metropolitana do estado e agora a gente vai expandir isso para a região de Friburgo, a região noroeste do estado, tá? E a região sul-fluminense. Então, vamos explicar todos os batalhões vão ter a sua patrulha escolar, a sua patrulha de proteção à criança e adolescente, com horário diferenciado, que vai de 5 da manhã às 22 horas. Nós estendemos o horário de atendimento, pensando justamente naquelas unidades que têm o ensino noturno. Então, a gente tenta dar uma grande amplitude a esse policiamento. Proteção. Olha, então vamos lá, explicando para os pais aqui. Eu tenho filho menor, está na escola ainda, então vai desde aquela proteção que inclui ali aquele roubo de celular na saída da escola, né? Tá cobrindo isso também. Isso está sendo coberto muito pelo batalhão da área, pelo policiamento normal da área. A gente quer atingir muito internamente. Vai mais internamente. Vai mais internamente, trabalhar a questão interna. Uma integração trabalhar ouvindo a escola. Ouvindo a escola, ouvindo os problemas internos, oferecendo o que nós podemos oferecer. Nós temos o ProERD, que são palestras que são feitas para os alunos, adolescentes. Oferecer isso, sabe? Então, é uma grande... Mas vamos colocar uma coisa aqui, comandante. O senhor citou aqui o Conselho Comunitário de Segurança Escolar, isso. Que funciona mais ou menos nos mesmos moldes do Conselho Comunitário de Segurança. Para que isso dê certo, é importante que a sociedade participe. Né? Esses conselhos comunitários, eles têm reuniões abertas, acontecem normalmente... Os batalhões convidam as escolas. Os batalhões vão convidar. Com data avisado com antecipação para que todos possam participar. Porque, na verdade... Os problemas são os mesmos. Sim. Então, se a gente conseguir discutir isso internamente e, a partir dali, propor soluções... Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque tem uma certa resistência quando você fala de polícia em escola. Tem gente que corre logo para dizer, não, polícia na escola não e tal. Não é nada disso. Não. Então, o que a polícia está propondo nesse programa de proteção à criança e ao adolescente é uma participação, é uma ação conjunta com a escola. O senhor não vai decidir, olha, a viatura vai fazer isso, vai para cá, não. O senhor está, a partir de um processo que começa num conselho comunitário, ou seja, com a participação da comunidade, né? Então, a gente... Vamos registrar aqui a importância da participação da sociedade nesse processo. Depois... se a polícia não tem a participação de ninguém, ela vai fazer com o conhecimento que ela tem. É importante
que isso seja feito a várias mãos. É envolver essa grande discussão, criar essa grande discussão em cima do tema. Isso aí. É isso. Vamos falar de indicação. A gente já ia pulando aqui o outro programa que é de liberdade religiosa. O programa de liberdade religiosa ele surgiu na região do 30º Batalhão, em Teresópolis. O comandante do batalhão foi procurado por uma senhora, relatando que o espaço religioso dela, por um período muito curto, tinha sido agredido, vamos dizer assim, por 3 vezes seguidas. Sim. E aí ele desceu, veio conversar comigo e falou, olha, vamos criar lá em cima um programa experimental, tá? Que a gente pudesse conscientizar a nossa tropa, né? Nesses casos de atendimento a essas ocorrências, tanto na parte de atendimento à ocorrência como na parte preventiva. Então nós criamos um programa que está sendo testado, vamos dizer assim, implantado em Teresópolis. E a partir daí ele vai servir de modelo para todas as unidades da corporação. Tá? Você pode me dizer, por que em Teresópolis? Por que não na Baixada? Já que a Baixada tem uma maior incidência. Porque a iniciativa partiu de Teresópolis. Entendi. A pessoa que procurou a Polícia Militar, ela é de Teresópolis, o comandante do batalhão foi sensível à causa, desceu, conversou comigo. Eu falei, Soliva, vamos investir nesse programa, vamos trabalhar essa questão. Eu acho que a gente precisa discutir isso, colocar isso em discussão. E isso na corporação é muito importante. O policial militar tem que estar preparado para esse tipo de ocorrência, atender esse tipo de demanda. Ou trabalhar preventivamente, numa abordagem preventiva. Então ele tem que estar preparado para isso. Então é uma construção de um material que vai ser depois expandido para toda a corporação, né? Cada batalhão vai ter o seu núcleo, o seu representante para poder coordenar essas ações. É muito mais um trabalho de discussão, de prevenção, de integração, de conscientização do policial militar. E de respeito. Muito de bom. Respeito à religião. Muito isso aí. Intolerância não ajuda ninguém. Não. É muito bom. Excelentes programas, comandante. Já vou começar a deixar um convite aqui para um próximo programa para a gente falar do desenvolvimento dessas iniciativas que a gente está colocando aqui. Já vou começar a seduzir o comandante aqui para atender o outro pedido. Mas vamos falar de algo que interessa a todos, né, ao Estado do Rio. Nós temos no Rio algo que é um ícone para o país, que é o Instituto de Segurança Pública, né, que é um exemplo de transparência. O Instituto tem pessoas especializadas lá que fazem o tratamento do universo de dados que é produzido pela segurança pública, produz conhecimento a partir desses dados e distribui isso e coloca isso à disposição de todos. Então a gente está falando aqui, eu vou pedir para colocar uma tarjazinha com o endereço do Instituto de Segurança Pública. Qualquer cidadão pode fazer consulta lá, saber se o número de roubos diminuiu, pode fazer isso por área específica, número de homicídios, tem um rol de crimes lá que podem ser testados. Mas aí no site do Instituto de Segurança Pública, a gente vê lá que os indicadores criminais eles vêm diminuindo, né, consistentemente. Né? São reduções expressivas, já reduziram, né, comparados ao ano passado. O comandante vai trazer alguns números para exemplificar isso. A que o senhor atribui essa redução, comandante? Porque são números expressivos. Né? O que está mudando para a gente ter, felizmente, porque isso é uma notícia positiva, cada crime a menos é um cidadão a menos que é vítima de um criminoso, isso vem reduzindo de uma forma expressiva. A que o senhor atribui isso? Eu atribuo um conjunto de fatores. Né? Não posso dizer que é A ou B. Assim. Para mim é um conjunto de fatores que envolve integração, né, com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, com as forças federais, né, o aumento do policiamento ostensivo, a participação do governo do Estado, disponibilizando para a Polícia Militar o RAIS, né, que é a forma de você comprar folga. É o regime adicional de serviço. Isso, que é uma forma de você comprar a folga do policial militar. Então, esse conjunto de ações vem produzindo essa redução. Né? Claro que nós pegamos a gente está competindo aí com o período de pandemia. Né? Você tem noção, janeiro de 2022 foi o melhor janeiro dos últimos 4 anos, em termos de redução de números. Então, assim, representa todo um trabalho, todo um sacrifício da tropa, todo um sacrifício da Polícia Militar, toda uma integração com a Polícia Civil. E a gente vem ampliando o nosso campo de integração com a Polícia Rodoviária Federal. Nós fizemos um trabalho há poucos dias na Vila Cruzeiro, uma parceria da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal. Né? Todo um trabalho de inteligência que resultou numa ação efetiva, muito objetiva. Então, essa integração que a gente vem desenvolvendo no Estado, né? Os recursos que o governador vem investindo na Polícia Militar, a parceria com a Polícia Civil, com a SEAP, com os outros órgãos, faz com que esse número comecem a reduzir. Né? É uma ação integrada. É uma ação integrada, onde todos... É uma sintonia em que as instituições... E a gente fica muito feliz
ver isso, comandante. Eu tenho que começar a correr, que a gente já está caminhando para o final do nosso programa. Eu quero falar sobre um outro assunto que eu acho que interessa muita gente também, que são essas prisões polêmicas, né? Prisões injustas. Então a gente teve vários casos recentes, todos jovens, 19, 20 anos. Né? Recentemente agora esse que foi no calçadão de Ipanema, né? Que foi preso. A gente teve no Jacarezinho, um que foi reconhecido. Foi a história de que foi depois que ele foi comprar pão, um jovem de 21 anos. A gente tem um com um pouco mais de tempo aí, foi confundido com o filho de um traficante. Ele fazia parte, inclusive, de um grupo musical da sua igreja lá em Macaé. O que eu queria tratar disso com o senhor é o seguinte: as pessoas tendem a ficar com uma certa resistência para a ação do policial militar, quando é o caso de flagrante, em que essa pessoa é apontada por alguém, as testemunhas ou vítimas dizem foi essa pessoa, o policial militar pega, leva esse suspeito para uma delegacia, a autoridade policial lá confirma isso e ele pode vir a ter até um mandado de prisão decretado em razão disso. Dias depois ou semanas depois, se reconhece que houve ali um erro, houve uma injustiça. Né? O que eu quero colocar aqui é que isso causa muita indignação, isso de alguma maneira faz com que as pessoas tenham uma leitura equivocada da ação a qual o policial militar está obrigado a fazer. Né? Ele está obrigado a fazer. Se alguém na rua narra algum fato e aquilo faz algum sentido, né, não é algo absurdo, o policial militar tem o dever de conduzir aquela pessoa suspeita para uma delegacia. É uma fase. Né? Numa segunda fase, essa prisão, captura, que nós chamamos, né, ela é apresentada a um outro agente público, que é um delegado de polícia, que vai confirmar aquilo ou não. Né? E aquilo depois vai ser submetido ao Ministério Público e a Justiça vai se manifestar quanto àquilo, como foi o caso dessa prisão desse jovem que ficou mais de 10 dias. Esse caso de Macaé que eu me refiro. Acho que é importante a gente esclarecer para as pessoas, aí eu queria ouvir do senhor, qual é o papel do policial militar, o que ele é obrigado a fazer, sob pena de, se não fizer, está cometendo um crime. A gente não está dizendo aqui que não pode haver erros. Sim. Erros podem acontecer, todos nós podemos cometer e quem os cometer que responda por eles. Mas eu queria que você explicasse qual é o papel, qual a orientação que o policial militar recebe. Fernando, é um processo de várias etapas, é fato. Né? O policial não pode se omitir a partir do momento que uma pessoa aponta que aquele elemento furtou ou roubou ele. O policial não pode se omitir. Não existe isso. O caso específico, o exemplo daquele garoto do Jacarezinho. Né? O relato dos nossos policiais é que ele estava junto de um outro elemento que portava uma mochila em um local de venda de drogas. Se você observar as imagens, o policial, quando entra na padaria, ele, em um momento, ele vai direto no rapaz. Em nenhum momento ele refuga, em nenhum momento ele recua. As imagens são claras. Ele parece estar convencido. Ele parece estar convencido, ele entra e vai direto. E aí, os dois são apresentados na delegacia. O policial militar fez o seu papel. Apresentou a ocorrência na delegacia. Então, esse é o fato. Então, a imagem mostra muito isso. É bem clara quando ele entra direto e volta com o rapaz. Ele, em nenhum momento, ele refuga. Eu quero explorar isso, comandante, sabe por quê? Porque, assim, vamos colocar no lugar de um policial militar que está na rua. Se eu faço uma prisão, eu vou ser responsabilizado por aquilo. Meu nome está ali. Então, para mim, é muito mais cômodo. E é por isso que eu faço essa defesa. Talvez alguns não vão concordar com isso, mas acho que é importante a gente estar defendendo aqui o sistema. Eu faço essa defesa porque é muito mais cômodo para o policial se omitir. Porque eu não vou ter problemas. Eu não vou ser chamado a depor na justiça, eu não vou ter nada disso. Então o policial, quando faz isso, ele pode se equivocar? Pode. Porque a gente está falando de uma situação de correria, não estamos falando nada que é feito numa prancheta. Sem contar que ele está lá no cenário, ele está no local quente. Sim, bem lembrado. Sofrendo pressão da sociedade, sofrendo pressão de todos os lados. Isso não pode ser em nenhum momento abandonado. Essa avaliação não pode ser em nenhum momento descartada. Por isso que o sistema prevê etapas. Uma outra pessoa, um outro agente público que está fora da área o que está sendo apresentado. Vai analisar de uma forma fria. Aí tem um terceiro interessado aí, que é importante que ele não deixe de participar sempre, que é a testemunha. E a gente tem uma tendência, a gente brasileiro tem uma tendência de dizer assim, eu não tenho nada com isso, estou de fora disso. É importante que as testemunhas participem. Testemunhas podem levar a verdade para o mundo do direito. E aí fazem o seu relato, que confirma ou não confirma o que o policial militar apresentou. E é isso que todo mundo quer, que a justiça testemunha seja tem papel fundamental. Exatamente. É super importante. Então, alguns
algumas questões deixam de ser observadas, né? O cenário onde ele estava. Volto muito nesse caso do Jacarezinho. Ele estava dentro da favela do Jacarezinho, fazendo um patrulhamento, num local extremamente complexo. É importante que se diga, ninguém está fazendo defesa de Não. O que a Mas gente são está fatos. fazendo é a defesa do sistema. São fatos, é a defesa do sistema. É a defesa do O sistema. sistema é feito de várias Se o sistema etapas. tem falhas, vamos discutir o sistema. Sim. O que eu não concordo, aí é a minha palavra, comandante, o que eu não concordo é com uma condenação sumária. Uma pessoa ser... Porque a família conhece o rapaz. A família tem um direito de reclamar, de tem todo o direito e reclama com o direito e deve reclamar para que a justiça seja feita. Nós temos que analisar os fatos. Isso aí. Comandante, vou fazer mais uma pergunta, a gente vai estourar o nosso tempo já. Concursos para a Polícia Militar, para soldado. Eu sei que tem muita gente aqui na audiência da TVC que está olhando para a sua farda, né, e está querendo ver um futuro dele ali. Diz para a gente como é que está essa expectativa, qual é a necessidade da Polícia Militar, se as pessoas devem continuar se preparando, como é que está isso? O último concurso da Polícia Militar para soldado foi em 2014. Né? E a gente vem conversando isso com o nosso governador. O governador tem intenção e a vontade da Polícia Militar, ainda esse ano, abrir um concurso para soldado. Nós temos essa necessidade e o nosso governador sabe disso, já conversamos isso com ele tem esse compromisso, ele tem essa consciência dessa necessidade. E nós vamos avançar para isso. Que bom, hein? Que bom. Comandante, agora eu vou me permitir fazer uma leitura aqui. Nós não combinamos nada disso, mas eu vou fazer uma leitura. Aqui, nós todos aprendemos a viver, demonstrando valor, pois o nosso ideal é algo que nem todos podem entender. Na luta contra o mal, ser policial é sobretudo uma razão de ser. É enfrentar a morte, mostrar-se um forte no que acontecer. Eu fiz a leitura de uma parte do hino do policial militar e eu não me atrevi a fazer isso cantando porque eu possivelmente estragaria a melodia, mas não há quem não ouça um grupo de policiais militares entoando esse hino e não se emocione. E é isso que eles precisam se emocionar, que eles precisam acreditar, porque a missão deles é muito difícil. E aqui eu estou fazendo a minha homenagem a um policial militar, na sua pessoa, comandante, agradecendo imensamente o fato de o senhor ter se desprendido de todas as suas obrigações, estar aqui com a gente no programa Na Mira com Fernando Veloso. E para a gente encerrar o programa, eu vou lhe pedir para, em 2 frases, dizer naquela câmera ali, qual é a sua mensagem para o policial militar que está nas ruas agora e vai garantir que a gente volte para casa com segurança. Depois dessa fica até difícil, mas... Fernando, o Estado tem a melhor polícia militar do Brasil. Ninguém tem o que o Estado do Rio de Janeiro tem. Nenhum Estado tem essa polícia militar. É a melhor polícia militar do Brasil. É a melhor tropa que nós temos no Brasil. Não tenho dúvida disso. Ninguém pode duvidar disso. É isso aí, comandante. Muito obrigado. Gente, a gente vai encerrando o programa dessa semana por aqui. Acompanhe na TVC. Semana que vem tem mais. É isso aí. Muito obrigado. Valeu, comandante.